Bem, pessoal, então agora nós vamos dar continuidade à nossa programação. Então, para agora a gente vai iniciar a apresentação das sessões, a gente vai entrar nas sessões técnicas, onde onde nós teremos a apresentação de trabalhos de alunos do programa de pós-graduação em computação aplicada do INPE. Então, para a nossa primeira apresentação, ela vai ser feita pelo Rafael Marim, que é tecnólogo pela FATEC SJC e atualmente é aluno de mestrado da CAP. Ele vai apresentar o trabalho intitulado de Detecção e Rastreio de Veículos e Imagens Obtidas por Drone. Então, Rafael, você pode ficar à vontade para compartilhar a tela e começar. Ok, tá todo mundo vendo a apresentação? Sim, dá para ver a apresentação, dá para te ver e ouvir bem também. Maravilha. Então eu posso começar. Sim, Ótimo. Primeiramente, boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui para apresentar o trabalho que eu tenho feito aí nos últimos tempos, que é sobre detecção e rastreio de veículos e imagens obtidas por drones. O Felipe já me apresentou, meu nome é Rafael Marinho. Hoje é dia 3 de setembro de 2021 e vamos dar prosseguimento. Esse é o roteiro que a gente vai abordar. A gente vai passar pela introdução, depois a gente vai falar um pouco sobre a fundamentação teórica, metodologia que foi aplicada, falar um pouco sobre os resultados e falar um pouco sobre trabalhos futuros também. Então, começando pela contextualização, a gente tem que considerar que a área de sensoriamento remoto ela já tem se beneficiado há bastante tempo de imagens que são obtidas acima do nível do solo, seja alguns metros por aeronaves de pequeno porte, até de vários quilômetros de satélites orbitais e ainda além. E, bem, isso é usado para a extração de informações e então tomar decisões. E uma das principais características que nós tivemos na última década foi a ampla adoção dos drones e, consequentemente, a ideia de que elas podem ser aplicadas para resolver praticamente qualquer problema concebível. Isso não passou despercebido pela área de sensoriamento remoto. E os drones eles podem ser aplicados especialmente para funções de monitoramento, já que eles têm a vantagem de acessar e, portanto, enxergar locais que são, do contrário, de muito difícil acesso e em tempo hábil. E é interessante que é possível automatizar essas tarefas com a aplicação de inteligência computacional. E na área de inteligência computacional, se sobressai, por exemplo, a visão computacional, que ela tem amadurecido muito nos últimos 21 anos, de forma que hoje em dia você detectar e classificar imagens e também objetos que estão presentes nessas imagens são capacidades bem contundentes. E muitas das aplicações, elas têm com essas capacidades, elas acabam precisando hoje em dia, mais do que nunca, e além disso. De forma que, não só na área de monitoramento, mas também em outras áreas correlatas para demais propósitos, o rastreio é uma tarefa fundamental. Então, para a gente conseguir avançar nessas tarefas, a gente desenvolver e amadurecer a capacidade de rastrear objetos em imagens é fundamental. A gente pode fazer aplicações que vão tornar um lugar melhor a partir disso. Então, qual que é a motivação? Primeiro, é para dar base a aplicações que visam a minimização da quantidade e gravidade de falhas em sistemas de vigilância baseados em visão computacional, a otimização dos recursos através da automação e, claro, o desenvolvimento da área de visão computacional, que eu acho que só isso já é o suficiente para mover alguns esforços para essas tarefas. E por que eu estou detectando e rastreando veículos? Porque veículos são uma classe muito abundante no mundo contemporâneo, principalmente no ambiente urbano, que é onde eu estou inserido, e tem também toda uma cultura, uma legislação e um valor agregado nos veículos que influenciam na sociedade e nos fazem presente. Esses veículos, quando estão na rua, eles têm que desempenhar um comportamento específico que segue uma legislação em si. Tem toda a questão de crimes que são orientados a veículos, roubo de carros, uso de carros para cometer crimes. Então, é relevante que em muitas dessas aplicações de monitoramento, o rastreio de veículos é bem relevante. E, apesar de eu estar usando veículos, os mesmos princípios podem ser aplicados para outros objetos, como, por exemplo, pessoas, pássaros ou praticamente qualquer outro objeto rastreável.
E com isso, tem os objetivos da aplicação, né, que ele tem como entrada a sequência das imagens. Depois que tem a entrada dessas imagens, faz a detecção dos objetos de interesse, que são os veículos. Então, os rastreios entre a sequência de imagens, ou seja, vídeos, e a obtenção das suas informações vetoriais absolutas relativas ao espaço e aos demais objetos. Mais adiante, é esperado que, com esses dados espaço-temporais que são adquiridos dos veículos, seja possível fazer inferência de demais informações. Para isso, eu estou usando redes convolucionais, que é um tipo de rede neural particularmente muito eficiente para visão computacional e também para processamento de linguagem natural, de forma que eles conseguem detectar dados específicos em um conjunto de dados, como, por exemplo, um objeto dentro de uma imagem. E os drones, eu creio que todo mundo já saiba bem nessa altura do campeonato, mas eles são definidos como aeronaves que são capazes de alçar voo sem a necessidade de uma tripulação. Isso faz com que eles possam assumir dimensões bem diminutas, às vezes até caber na palma da tua mão tranquilamente, e eles podem ser equipados com sensores diversos, inclusive de imageamento. E a visão geral, então, nós temos a extração de dados, então, a aplicação de técnicas de habilidade profunda para fazer a detecção desses objetos, o emprego das técnicas de matemática para rastrear os objetos detectados, que ali incluso uma realização de testes e experimentos sobre essas técnicas empregadas, então, análise dos resultados obtidos. As tecnologias que eu usei para isso foi a linguagem de programação Python, o arcabouço de visão computacional que foi usado foi o OpenCV, o Darknet ele foi um framework de redes neurais utilizados, nesse caso, para o treinamento, e a rede convolucional em si foi o tipo YOLO V4. O TensorFlow ele foi usado na ativação para administrar essa rede convolucional, e o DeepSort ele é uma abordagem utilizada no rastreio desses objetos. A obtenção dos dados foi feito com o drone DJI Phantom 4 da ProPlus, que ele é capaz de extrair vídeos em 60 quadros em Full HD, com canais RGB. Ele também pode ser equipado com outros sensores imagiadores. O treinamento dessa rede convolucional foi feito, como eu já disse, pela Darknet e, para ser compatível com o DeepSort, ele teve que ser convertido para o formato TensorFlow. Só que daí é um script que eu fiz lá rapidinho e em menos de 1 minuto ele já fez essa conversão. E como é que funciona essa aplicação de fato? Bom, depois que treinar essa rede, ela tem aqui a entrada das imagens, né? Essas imagens são passadas pela rede convolucional, onde tem a detecção. E então, a partir do DeepSort, ele pega esses dados da detecção e faz o rastreio dos objetos. E os dados espaço-temporais dos objetos, então, eles são armazenados, que permita que haja uma modularidade da solução. Ou seja, eu não preciso inferir demais coisas em tempo de execução. Eu posso armazenar esses dados e usar em aplicações separadas, tanto em outro momento, como já com uma entrada mais dinâmica, por assim dizer. E, bem, falando mais o que é a detecção, aqui é simplesmente a ação da rede convolucional para ela varrer as imagens onde ela é ativada e ela detecta o objeto, a sua posição, a região em que ocupa e também faz uma classificação. Aqui nesse caso ele está detectando os veículos passando pela rodovia, conseguindo ter um bom desempenho. O rastreio, que é o passo seguinte, ele pega esses objetos rastreados e atribui um identificador para eles, de forma que eles possam ser rastreados entre um quadro e outro. Isso fica evidente, como a gente pode perceber aqui, que cada objeto está tendo um identificador que ele não muda entre os quadros. E bem, já que eu consigo pegar esses dados do rastreio, eu consigo pegar para cada objeto uma série temporal, onde eu tenho o frame, ou seja, o instante, o identificador dele, a posição e os limites da bounding box, ou seja, o espaço que ele ocupou. Ou seja, eu consigo saber onde e quando esteve cada objeto que eu rastreei. E, bem, isso é só o começo, é só uma parte de um projeto maior, que pode ser, quem sabe, parte de vários projetos muito maiores. O que pode ser feito com isso? São dados muito versáteis e, no contexto de veículo, pode ser usado para inferir se tem tráfego em local proibido, detectar rotas é, que são desempenhadas por esses veículos, pode estimar a velocidade em que eles estavam trafegando,
você pode detectar uma direção perigosa, comportamento errático, como, por exemplo, um motorista alcoolizado. Você consegue detectar e prever acidentes, quem sabe, e muitas outras coisas que estão ali além do meu tempo para poder falar sobre isso e, de repente, até da minha criatividade. E esses dados, por exemplo, estão sendo usados na minha pesquisa para inferir comportamentos desses veículos, onde eu pretendo é, pegar os comportamentos dos veículos e detectar o que é um comportamento normal e anormal, de forma que possa ser feito um monitoramento automático a partir disso. E de trabalhos futuros, nessa parte de rastreio, a gente tem que levar em consideração que os dados eles estão sendo obtidos e catalogados a partir dos pixels da imagem, da posição das coordenadas de pixel, e não uma coordenada georreferenciada, o que seria muito mais preciso. Então, a gente poderia fazer pesquisas diversas, que inclusive com certeza estão acontecendo, apesar de eu não estar fazendo uma apresentação sobre isso aqui agora, isso acontece, para que consiga ter os dados georreferenciados e mais precisos. E bem, essa foi a minha apresentação, eu agradeço a atenção de todos, é uma honra estar aqui com vocês e fico aberto a perguntas. Beleza, Rafael. Muito obrigado pela apresentação. Então, nós temos aqui algumas perguntas. A primeira delas foi feita pelo Antônio Moreira, do IFLA, onde ele parabeniza a sua apresentação, diz que foi excelente, e pergunta se você já testou outros modelos de CNN, como, por exemplo, AlexNet, Lecum 5 e por aí vai. Então, objetivamente, não. Mas por que eu escolhi a IOLO? A IOLO é justamente uma abordagem de rede convolucional que ela é o estado da arte. Ela pega todas as abordagens que... Todos não, né? Mas a maioria das abordagens que está ali no ramo acadêmico que está tendo os melhores desempenho possível e faz um catadão para chegar a esse estado da arte. Então, eu tenho uma confiança de que isso daí é uma ótima solução que eu posso empregar. Inclusive, tem funcionado muito bem. Então, um dos motivos de eu ter buscado outra rede convolucional é que isso daí tem me servido perfeitamente. Bacana. Uma segunda pergunta foi feita pelo Cláudio, do IFSP de Jacareí. Ele pergunta sobre a autonomia dos drones. Então, Autonomia dos drones? Então, esse é um ponto bem delicado, porque isso varia bastante com o clima, se tem ventos, também a velocidade que está sendo os voos, o regime de operação. O que eu posso dizer é que o drone que está sendo utilizado ele consegue voar aí por mais ou menos meia hora tranquilamente. Isso pode variar tanto para mais quanto para menos. Mas meia hora eu acho que é um valor confiável para eu dizer para você. interessante. Beleza. Uma outra pergunta feita pelo Rubens Salter, da CAP. Ele pergunta se é muito complicado adaptar a rede para um novo tipo de sensor. Quais são os desafios envolvidos nesse processo? Então, para isso que é feito o treinamento da rede convolucional. Nesse caso, eu peguei os meus próprios dados e fiz o treinamento para imagem em RGB. Inclusive, eu vou dar um curso na quinta e sexta-feira, onde eu falo mais desse processo. Então, fica aí o convite. Então, se você vai usar outro tipo de sensor imagiador, você tem que usar as imagens daquele tipo de sensor justamente para a rede convolucional aprender a lidar com aquelas imagens. Então, o processo de adaptação é você simplesmente treinar uma outra rede neural. Bacana. A gente tem aqui uma última pergunta do Adriano Almeida, que também é da CAP. Ele pergunta de qual é a viabilidade de extrapolar essa metodologia para outros contextos de aplicação. Então, eu tenho que dizer que a minha resposta está limitada à minha criatividade. Mas, por exemplo, você pode rastrear pessoas que estão tendo algum tipo de comportamento suspeito, de repente, em algum aeroporto, sei lá, tem alguma suspeita de que o cara está carregando uma bomba, daí então você vai fazendo o rastreio dele. Tudo bem que precisa de um sistema muito mais bem desenvolvido para fazer algo mais robusto. Você pode fazer, por exemplo, rastreio de animais em algum zoológico, de repente se acontece alguma
alguma falha de segurança, o animal ele acaba escapando, você faz o rastreio dele. Então, eu não estou sendo muito criativo nas minhas respostas, mas rastreio. Se você precisar rastrear alguma coisa, imagem, se você detectar aquele objeto e saber por onde que ele está passando, é completamente aplicável. Eu recomendo essa abordagem, inclusive. Bacana. Então, infelizmente, a gente não tem mais tempo para perguntas, tem algumas outras que foram feitas. Eu posso passar para você depois, para que você Eu possa. tenho acesso a essas perguntas, né? Depois eu dou Sim, uma olhada. isso. E aí, muito obrigado pela apresentação. Nada, eu que agradeço. Beleza. Então, agora, seguindo a nossa programação, a gente vai assistir agora a apresentação do Arturo Sanches. O Arthur ele possui mestrado em meteorologia pela UFRJ e atualmente é aluno de doutorado da CAP. A apresentação dele é intitulada de Modelo Shallow Water, usando o método das diferenças finitas. Então, Arthur, eu te convido a compartilhar a tela e a palavra é sua. Tá, Felipe, muito obrigado. A ver, tá escutando bem? Arthur, talvez aumentar só um pouquinho o seu volume. Agora, melhorou? Abaixar um pouquinho, por favor. Agora, tá Beleza. bom? Tá dando para encher a tela? Sim, ainda. Isso, beleza. Tá, então, muito obrigado, Felipe, novamente. Boa tarde com todos. Eu vou iniciar a apresentação do modelo Shallow Water usando os métodos das diferenças finitas. Então, o objetivo principal deste trabalho é fazer una aproximación de un modelo simples de shallow water, también conocido o traducido como aguas poco profundas, o cual, parte de sistemas de ecuações de continuidad y conservación de cantidad de movimiento. Un determinado sistema o dominio es considerado como shallow water cuando o comprimento es mucho mayor que a profundidad, como se puede apreciar en la figura de embaixo. Então, iniciando com a equação de continuidade. A forma diferencial da equação de continuidade é apresentada na cima, o qual mostra que qualquer variação na densidade se encontra balanceada por uma divergência do escoamento. Então, considerando um fluido incomprensível, isto é, densidade constante, podemos obter que o fluido vai ser não divergente. Pegando este fluido no divergente e integrándolo para una superficie libre, es decir, haciendo una integración desde o fundo do contenedor até a profundidade máxima, obtemos a equação da direita de embaixo. Essa vai ser a primeira equação para o modelo. Logo, seguindo as equações de conservação da quantidade do movimento, partimos da equação vetorial de Navier-Stokes, na qual está composta pela derivada total da velocidade, um gradiente de pressão, tensor de viscosas, efeitos gravitacionais, forças externas. Normalmente, pegando o fluido incomprensível mais uma viscosidade constante, a equação de Navier-Stokes fica como embaixo. Então, isto é que a derivada total da velocidade no termo de esquerda vai ser igual ou vai ser compensada por um gradiente de pressão mais os efeitos gravitacionais. Então, a partir destes dois sistemas de equações, foram desenvolvidos três modelos. O primeiro modelo é o modelo mais simples, no qual solamente considera a variação do nível da água mais uma componente da velocidade, a componente U. O segundo modelo considera duas componentes da velocidade, U e V. E o terceiro modelo é o modelo, também é usando o modelo 2, mais aproximação de plano beta. A aproximação de plano beta, na verdade, é uma aproximação no qual toma os comportamentos de uma superfície esférica com rotação e são levados para uma superfície plana. Con característica que los modelos comparten una presión hidrostática, a velocidade não tem componente vertical, por isso não temos a W. As bordas se encontram fechadas ou conservativas, isto é que quando a perturbação chegue nas bordas da caixa, elas vão a refletir. As dimensões espaciais são similares ao Pacífico Central, uma profundidade de 4 quilômetros, um comprimento de 20.000 quilômetros. A condição inicial é representada por uma função exponencial, que é similar a uma campana de Gauss ou a uma distribuição normal. Agora, o método para aproximar o sistema de equações diferenciais é as diferenças finitas. Este método se baseia na aproximação de derivadas usando uma série de Taylor. Aqui um exemplo de uma função U mais um delta de x,
Por ejemplo, la aproximación de ella sería pegar a função no punto U más una consecuente, más un aumento de las derivadas en diferentes grados. Pegando a equação da cima, haciendo algunas manipulaciones, a gente pode obter, como se ve no embaixo, una aproximación de una derivada en relación a x, o cual va a ser a função no punto U más un delta de x menos o vecino anterior dividido entre ese incremento. También tomando en consideración que este valor E de aquí es o error de truncamento. Eso representa o error que va a tener tu aproximación. Entonces, usando aproximación anterior, como se pegó o vecino anterior a Eli, esta aproximación es conocida como diferencias progresivas o también esquema de Euler. Mas también podemos tomar un vecino posterior, que son diferencias regresivas, o en consecuencia, pulando un vecino, que son conocidas como diferencias centradas. Aquí en la figura de un lado da un esquema rápido de esa idea. Por ejemplo, si queremos obtener o valor da velocidad en un futuro, para o caso das diferencias centradas, teríamos que usar un valor da velocidad en un pasado. Sobre a distribución da información no espacio. Entonces, para eso son usadas las grades de Arakawa. Las grades de Arakawa presentan unas distribuciones para mostrar las cantidades físicas sobre un sistema de grades regulares. Por ejemplo, a grade A. A grade A muestra que para cada punto, él iba a conter las tres variables de estudio. En este caso sería a variable U, a variable B y a variable H. As duas componentes da velocidade e a variação do nível de água. Mas para os três modelos será utilizada a grade C. A diferença da grade C é que para cada ponto da grade, ela somente vai conter uma variável. Um benefício de utilizar a grade C é que ela permite uma maior estabilidade numérica no momento da discretização das equações. Aquí un ejemplo de la interacción de las grades, por ejemplo, o tempo 1 y o tempo 2 representan las condiciones iniciales del modelo y o tempo 3 es o que a gente vai computar con las aproximaciones de diferencias finitas. Entonces, por ejemplo, a gente precisa computar este valor de H no tempo 3. Para computar este valor de H no tempo 3 será usado o valor de H no tempo 1 más as componentes horizontales da velocidade vizinhas ao H de interesse. Aqui um exemplo do primeiro resultado do modelo 1, o modelo mais simples, onde, como falei, a condição inicial é uma campana de Gauss no início. Uma vez que a condição inicial, a perturbação se solta, vai gerar duas ondas, uma para a direita e uma para a esquerda, com velocidades inversas. Elas van a llegar nas bordas, van a ser refletidas y voltar. Entonces, esta oscilación es infinita, ya que en este modelo no tiene ningún tipo de perturbación externa o disipación de energía. Es decir, energía conservativa para este caso. Simplemente va a ficar oscilando. A ver. O segundo modelo, o mismo modelo anterior, solamente que agora en duas dimensões. A diferença principal é que ele agora apresenta 4 bordas, onde também as perturbações vão chegar, vão ser refletidas e voltar no início, de forma indefinida. A diferença é que, ao ser um modelo com duas componentes de velocidade, as ondas vão ser um pouco mais complexas que no caso anterior. Mas, em síntese, é a mesma coisa. Luego, una aplicación para este modelo de shallow water, para este caso, va a ser o fenómeno de un niño, el niño Southern Oscillation, también conocido como ENSO, por las siglas en inglés. Este es un fenómeno acoplado océano-atmósfera, presente sobre Océano Pacífico. Por ejemplo, na figura da esquerda, representa as condições normais do Pacífico, onde o Pacífico Oriental é caracterizado por ter temperaturas superficiales superiores que no Pacífico Occidental, além de que os ventos alisios van en dirección desde occidente para oriente, y por cima en la atmósfera tenemos una circulación de Walker en sentido horario. Entonces, cuando se presentan las condiciones de un niño, esos ventos alisios son enfraquecidos, incluso en algunos casos en los cuales eles viran su dirección,
haciendo que a piscina quente estas anomalías de temperatura viajen desde o Pacífico Oriental para o Pacífico Ocidental, viajan desde a esquerda do Pacífico para a direita. Quando estas anomalías de temperaturas chegam a tocar as costas ou chegam às costas do América do Sul, é conhecido como ninho canônico. Agora, em certas ocasiões, estas anomalías de águas quentes ficam atrapalhadas no Pacífico Central. Então, nessas condições é conhecido como el Niño Modoki. Aqui temos alguns exemplos. A figura de esquerda é uma representação de como viaja esta piscina quente, estas aguas quentes desde Ocidente para Oriente, desde Oriente para Ocidente. Logo temos também dois exemplos de Ninhos Extremos do 97 e do 2015, também onde se pode apreciar este desplazamento desde o Pacífico Oriental para o Pacífico Ocidental. Agora, qual é a relação deste desplazamento, deste fenômeno del Niño com o modelo Shallow Water? O desplazamento destas águas quentes é presentado em ondas oceânicas, as quais são conhecidas como ondas de Kelvin oceânicas. Agora, pegando o modelo Shallow Water, agregando nele estas condições da rotação da Terra, a aceleração de Coriolis, a gente pode perceber estas ondas de Kelvin. Aqui um exemplo. Novamente, as condições iniciais são a campana de Gauss, a função exponencial. Lembrando que a diferença entre este modelo e o modelo anterior somente é a rotação, os efeitos rotacionais. E se pode apreciar aqui que uma vez que a condição inicial é liberada, para a direita vão ficar, aqui, para a direita fica a onda de Kelvin oceánica, que representa esse trasvase das águas quentes desde Oriente para Ocidente, e no lado esquerdo é representado as ondas de Rossby oceânicas. Uma característica destas ondas é que as ondas de Kelvin apresentam o duplo da velocidade das ondas de Rossby. Também outra coisa característica das ondas de Kelvin é que uma vez que eles chegam no continente, neste caso representado pelo final da borda, são conhecidas como ondas de Kelvin continentais. Elas viajam alrededor de todo o continente, de todas as bordas. Uma vez que elas chegam também no continente, é gerado outro trem de ondas de Rossby para a esquerda. As ondas de Kelvin sempre viajam para a direita e as ondas de Rossby para a esquerda. Novamente, este modelo, como não tem nenhum tipo de dissipação, ele vai ficar dando voltas e dando voltas. Finalmente, as aplicações do modelo Shallow Water apresentam uma grande diversidade, como por exemplo, o mais intuitivo para modelos oceânicos, também para análisis da dinâmica da termoclina, já que na presença deste tipo de ondas oceânicas, principalmente as ondas Kelvin, para o caso do Oceano Pacífico Ocidental, a termoclina é afundada, prejudicando muito, por exemplo, na indústria pesqueira. Também é utilizado como modelo de tsunamis, já que uma perturbação mediante o modelo Shallow Water pode seguir essa evolução da onda. Também para deslizamentos, lembrando que para um deslizamento o comprimento é muito maior que a profundidade. Para as aplicações hidráulicas, como modelamento de canais, lagos e reservatórios. Também, finalmente, as diferencias finitas proporcionam uma metodologia muito simples para aproximar equações diferenciais, sendo uma ferramenta bastante adequada, é fácil de usar, tanto de programar com pouco custo computacional para esse tipo de sistema de equações, fazendo assim uma boa alternativa para modelamento de sistemas ainda mais complexos. É isso, muito obrigado. Beleza, Arturo. Muito obrigado pela apresentação, bastante interessante. Eu tenho, foram feitas algumas perguntas aqui, eu vou comentar algumas delas. A primeira é feita pelo Adriano Almeida, da CAP Imp. Ele pergunta se seria possível utilizar a saída desse modelo como parâmetro para um modelo numérico de previsão do tempo e clima. Sim, é utilizado normalmente. O modelo Shallow Water é utilizado em modelos mais complexos, como um módulo por fora,
como por exemplo, se eu não estou lembrando mal, o WRF tem parte desse módulo usando shallow water para previsado. Pode ser usado na atmosfera como no oceano. Interessante. Uma outra pergunta que surgiu é do Rafael Marim, também aqui da CAP. Ele pergunta como esse modelo se compara com os demais modelos aplicáveis para esse mesmo propósito. Ele é mais robusto? E, além disso, ele pergunta também qual é o custo computacional. Ele é mais leve computacionalmente, quando comparado com os outros? Então, sobre a comparação, o bom do modelo Shallow Water, que é um modelo fisicamente basejado, né? Então, se você compara com outros modelos fisicamente basejados, possivelmente você obtenha uma coisa muito similar. Agora, com modelos empíricos, o modelo físico sempre vai ter possivelmente umas saídas mais adequadas, né? Sobre a parte da complexidade, esse é um dos melhores benefícios de usar as diferenças finitas, né? Que é fácil e não precisa de muito poder computacional, a menos que você deseje já fazer um modelo com muita resolução, né? De alta resolução, possivelmente aí já fica um pouco mais pesado. Interessante. O final da sua resposta dá margem para uma outra pergunta feita pela Adriele Lima, da UFPI, onde ela pergunta se pode ser acoplado outro método além das diferenças finitas para a resolução desse modelo. Então, para a aproximação de equações diferenciais, sim, tem muitos métodos, né? Mais complexos. Normalmente, quando alguém vai utilizar ou precisa hacer essas aproximações em sistemas de equações diferenciais, inicia com diferenças finitas e logo vai passando a métodos um pouco mais complexos e com resultados melhores, porque o problema das diferenças finitas é o truncamento, né? Aí é onde empiezan os erros para coisas mais complexas. Por exemplo, o método de volúmenes finitos é um pouco mais adequado. Beleza. Interessante. Então, a gente encerrou aqui as perguntas. Então, Arthur, eu gostaria de agradecer a sua apresentação, foi bastante interessante. E agora a gente vai continuar para a próxima apresentação. Tá, muito obrigado, Muito Felipe. obrigado. Até, tchau, tchau. Até. Então, pessoal, dando continuidade à nossa programação das apresentações de sessões técnicas, agora a gente vai assistir a apresentação do Marco Antônio Sintra. Ele é mestre em Física e Astronomia pela Universidade do Vale do Paraíba e atualmente é aluno de doutorado aqui da CAP. A apresentação dele é intitulada de Eventos Solares Geoefetivos, avaliando o papel de tempestades de ruídos solares para o monitoramento do clima espacial com aprendizado de máquina. Então, Marco, eu vou convidar para que você abra o microfone, compartilhe a tela e a palavra é sua. Então, boa tarde a todos. Conforme já foi descrito, o título do meu trabalho é Eventos Solares Geoefetivos, avaliando o papel de tempestades de ruídos solares para monitoramento do clima espacial com aprendizado profundo. Sou doutorando da CAP-INPE desde 2020, meus orientadores são o professor Reinaldo Rosa do INPE, da CAP-INPE, a professora Tereza Barato, da Universidade de Coimbra, e colaboradora desse trabalho, Ana Morozova, da Universidade de Coimbra também. Então, iniciando a apresentação, vou apresentar o sumário. Primeiramente será discutida sobre a introdução, depois sobre os dados, posteriormente análise e interpretação dos dados, primeiramente em relação à análise comparativa geral dos eventos geoefetivos selecionados, depois análise preditiva do SIM-H dos eventos geoefetivos selecionados via LSTM, depois serão dadas as observações finais e discutidas as referências principais. Então, qual é o contexto dessa pesquisa? Relacionar eventos solares em rádio entre 50 e 500 MHz com o espacial. Existe o papel já efetivo de Solar Radio Bursts, SRB, de tipo 2, 3 e 4, versus os Solar Noise Storms, SNS, do tipo 1 e do tipo 3. Então, conforme pode-se ver aqui nesse espectro dinâmico, o Solar Noise Storm do tipo 1 se localizou nessa região aqui, do tipo 1 e do tipo 3 aqui mais abaixo. Então, a pesquisa de desenvolvimento em andamento
se caracteriza pela seleção crítica dos dados, primeiramente, tendo como critério principal já a efetividade proveniente de uma mesma região ativa solar, e a metodologia é a metodologia de previsão com LSTM para prever a efetividade magnetosférica antes de eventos ionosféricos. Então, sabe-se que uma tempestade geomagnética provém de uma grande perturbação da magnetosfera terrestre causada pela transferência de energia do vento solar para a esfera de plasma. Tempestades maiores são frequentemente associadas a ejeções de massa coronal, ACMS, de pelo menos 1 bilhão de toneladas de plasma solar com seu próprio campo magnético. As tempestades geomagnéticas também causam correntes intensas na magnetosfera, mudanças nos cinturões de radiação e no TEC que acompanha a ionosfera. Então, em relação agora ao cenário solar terrestre, existem fenômenos associados com a atividade solar que podem ajudar no monitoramento do clima espacial. Um deles são as explosões solares em rádio, os SRBs e consequentemente, os Solar Noise Storms, entre 50 e 500 MHz, associados a flares e CMS. Então, quando esses SRBs são causados por uma explosão solar intensa, os SRBs estão associados com a aceleração de partículas carregadas com velocidades muito altas. São relacionadas ao Solar Energetic Particles, SEP, conforme pode-se ver aqui nessa distribuição típica de SEP, descrita aqui nessa figura 2. Então, os prótons, as principais partículas, podem ser aceleradas a 1/3 da velocidade da luz, permitindo-as que viajem entre os 150 milhões de quilômetros entre o Sol e a Terra, alcançando a atmosfera em 30 minutos. Então, eles são guiados por linhas de campo magnético, e as partículas descem em torno dos polos e alcançam a atmosfera da Terra. Então, eles causam impactos aqui na Terra, devido ao contato com satélites humanos no espaço, e NOAA categoriza os eventos de radiação solar em rádio de tipo 1 a tipo 5. Aqui nessa seta aqui é possível caracterizar a relação aqui do CEP com o Solar Noise Storm do tipo 1 do tipo 3. O Solar Noise Storm do tipo 1 do tipo 3 vem de elétrons térmicos aprisionados no loop em branco da figura aqui. Então, existe uma importância efetiva de eventos solares em rádio que ocorre na faixa aqui citada, sempre entre 50 e 500 MHz, e tem sido discutida por cerca de 4 décadas, segundo esses autores, por exemplo. Sabe-se desses estudos que Solar Radio Bursts tipo 2, 3 e 4 podem ser relevantes para o monitoramento do clima espacial, segundo o Ramid de 2014. Aqui nessa figura de espectro dinâmico, eu destaquei aqui nesse quadrado aqui a região entre 50 e 500 MHz, que é a frequência, a faixa estudada aqui nessa pesquisa. No entanto, outros eventos não eruptivos na faixa aqui citada, conhecidos como Solar Noise Storms, também podem ser relevantes ao clima espacial, quando as regiões ativas apresentam estruturas mais complexas, loop eruptivo mais CME. Agora, partindo para os dados, escrevendo o panorama da física solar envolvida, o Solar Noise Storm do tipo 1 e do tipo 3 podem ser importantes quando ocorrem em regiões ativas complexas envolvendo configurações magnéticas, como a mostrada na figura da direita. Nesse cenário, ocorre um evento eruptivo, sistemas de loops quentes menores, em vermelho confinado pela formação de uma ejeção de massa coronal, aqui em azul. Neste caso, Solar Noise Storms sempre estão associados a eventos que podem ser já efetivos. Portanto, cabe a pergunta, como a relação entre Solar Noise Storms e a possível já efetividade medida na magnetosfera pode ser explorada para fins de monitoramento do clima espacial? Então, existem alguns critérios de seleção que foram adotados. Primeiramente, é verificar se os dados são provenientes da mesma região ativa. Então, as emissões solares em rádio podem ser divididas entre explosões e tempestades. Se verifica que as explosões solares em rádio podem estar relacionados a flares, Solar Noise Storms podem estar relacionados a CMS, e os Solar Noise Storms do tipo 1 podem estar relacionados ao Solar Noise Storm do tipo 3. Então, aqui nessa figura 5, a gente tem uma representação de regiões ativas aqui, essa especificamente a 09172 será descrita em um slide posterior. Brevemente aqui em relação à rede E-Calisto, rede de mini radioespectrômetros. Aqui na figura 6 a gente tem uma representação de um mini radioespectrômetro do Calisto, e na figura 7 uma antena que capta sinais de rádio. Então, esse espectrômetro recebe esses sinais de rádio via uma antena. Então, essa antena, por exemplo, é uma antena que está localizada
um observatório na Suíça, de Blain. Então, aqui existem algumas informações aqui básicas aqui sobre o funcionamento desses espectrômetros do Calisto. Tem 200 canais por espectro, resolução de 0,25 segundos, entre outras características. Então, agora, partindo para análise e interpretação, primeiramente, no 33.1, análise geral comparativa entre os eventos efetivos e séries temporais para discutir a estratégia de previsão. Por que selecionar o SIN-H, que é o índice de perturbação magnética semelhante ao DST, perturbação magnética do campo magnético terrestre, para ser a série temporal a ser prevista e como utilizar o SNS associado para determinar onde iniciar a previsão. Então, será verificada essa estratégia, iremos mostrar isso nas figuras 8, 9, 10 e 11 que seguem, e no item 3.2, a análise preditiva do SIN-H via LSTM, critérios de treinamento e validação com base na ocorrência do SNS tipo 1, iremos mostrar isso nas figuras 13, 14 e 15 que seguem. Então, resumidamente, aqui nas análises que foram feitas, o que foram plotados nos gráficos, os dados que foram plotados? O SIN-H, e nessa linha vertical pontilhada aqui se indica o mínimo de SIN-H, se indica aqui nessa banda azul aqui o início do MORPH, era ocorrido antes do início do Solar No Storm do tipo 1. Em amarelo aqui são plotados os Solar No Storm do tipo 3, em verde o Solar No Storm do tipo 1. Os ΔTF indicam as estratégias de previsão. Então, o ΔTF, período de previsão do SIN-H relacionado a um flare ou CME já é efetivo. Quando iniciar, podemos utilizar o início ou outro marco de um Solar No Storm como referência. Então, aqui em azul, aqui indicado aqui a série temporal do flare, medido pelo GOES. Aqui, esse pico aqui indica que o flare ocorrido. E aqui, sempre na subfigura C, é indicado aqui o Solar No Storm do tipo 1. E em amarelo aqui, o Solar No Storm do tipo 3. Então, conforme já descrito brevemente anteriormente, critério para escolha do ΔTF. Para este e demais eventos a seguir, figuras 10, 11 e 12, consideramos prever o tempo de recuperação do campo magnético terrestre, portanto, tomamos como início do ΔTF o ponto máximo de distúrbio do campo magnético terrestre, que corresponde ao valor mínimo do SIN-H. Mesmo critério adotado para o evento anterior, para o evento de 5 de outubro de 2000, esse 12 de agosto de 2000, 25 de julho de 2004. Então, foi utilizado a rede LSTM como rede neural. No início de 2015, que era as primeiras implementações em parte de código aberto reutilizável de LSTM. LSTM-RNN é um mecanismo de memória interna acionado por portas de controle. Então, as configurações básicas que foram adotadas: um modelo sequencial instanciado, primeiramente, adicionados 4 neurônios ao modelo, uma camada densa ao modelo, modelos de perda mean square error, número de épocas 10, mas foi adotada a configuração early stopping para parar o treinamento quando parar de melhorar. Então, primeiramente, para o evento de 12 de agosto, 40% dos pontos da série foram usados para o treinamento, o resto dos pontos da série para o teste. 50% dos pontos da série foram usados para o treinamento, o resto dos pontos da série para o teste no evento de 5 de outubro de 2000. E para o evento de 25 de julho de 2004, 70% dos pontos da série foram usados para o treinamento e o resto dos pontos da série para o teste, de acordo com a abordagem rollout. A fonte do algoritmo é Brownlee e JSON. Então, verifica aqui as análises VLSTM dos eventos, aqui o número de épocas versus a perda, aqui a série temporal analisada, e aqui no item C, somente a série que foi prevista. Aqui em verde, aqui é a série de teste que foi prevista. Em laranja é a série de treinamento, sempre. Então, foi previsto desde pelo menos 10 horas e 6 a 23h59 para o evento de 2 de agosto de 2000. Aqui, desde pelo menos 13h45 a 23h59, para o evento de 5 de outubro de 2000. Pelo menos é quando ocorreu o mínimo de SIN-H. E 18h32 para o evento de 25 de julho de 2004. Observações finais. Mostrou-se pela primeira vez a aplicação de uma LSTM-RNN para prever o SIN-H
baseada em estratégias guiadas pela ocorrência de solenoide térmicos do tipo 1, geralmente descartada dentro do contexto do clima espacial. A estratégia ainda não é praticável devido à logística das observações via rede de Ecalisto, porém existem algumas iniciativas existentes. Esses resultados são preliminares, né, porém verifica-se que a análise LSTM obteve-se alta precisão, mas o modelo será aprimorado e o desempenho do modelo de RNLSTM obteve alta precisão, como eu falei. Agradecimentos a essas instituições e principais referências. Obrigado. Beleza, Marco. Muito obrigado pela apresentação. Então, eu vou agora para algumas perguntas que o pessoal que está nos acompanhando fez. A primeira das perguntas foi feita pela Andresa Serra, do IF Sul de Minas, e ela pergunta se a detecção em série ou previsão das explosões ainda na superfície solar podem ser uma alternativa de referência na previsão das tempestades geomagnéticas. Você poderia repetir a pergunta, por favor? Claro. A detecção em série ou previsão das explosões ainda na superfície solar podem ser uma alternativa de referência na previsão das tempestades geomagnéticas? A detecção no momento que acontece, antes de chegar à Terra, talvez, acho que ela quer dizer. Bom, na verdade, esse é o contexto, né? Porque a partir do momento que se verifica o flare, a gente quer nessa pesquisa verificar a associação com os solenoise storms. Então, assim, qual que é o contexto aqui envolvido? O contexto é que, como não existe a possibilidade de se verificar em tempo real via índice DST ou semelhante, igual o CNH que está sendo utilizado, então pode-se utilizar os dados de solenoise storms para verificar essa possível perturbação do campo magnético terrestre que pode se iniciar. Porque, como foram vistos nos gráficos que eu mostrei, o mínimo de SINH, a maior perturbação magnética, ocorre justamente quando os solenoise storms estão ocorrendo. Então, essa que é a vantagem. Então, se utiliza também os dados de flare para associá-los aos solenoise storms que estão que vão ocorrer. Então, seria isso. Essa que é a ideia da pesquisa. Uhum, legal. Além disso, foi perguntado pelo Cláudio, do IFSP de Jacareí, quanto à periodicidade dos eventos. Que será que em relação à periodicidade que ele quer dizer, que ele quer saber? Então, em relação ao solenoise storm, será qual é a frequência que ocorrem? Bom, essa não deu pergunta, tempo aqui eu posso falar brevemente, assim, o que acontece? Não deu tempo de falar aqui porque foi muito corrida a apresentação, mas assim, esses eventos que foram selecionados, eles foram selecionados entre as maiores, foram selecionados alguns eventos dentre aqueles os eventos que apresentam as maiores tempestades geomagnéticas de todos os tempos. Então, a partir desses eventos, eu verifiquei quais desses eventos existiam solenoise storms do tipo 1, e depois serão verificados se ocorrem solenoise storms do tipo 3 também. Então, eu não fiz essa análise estatística para ver a frequência, mas com certeza será visto isso na pesquisa. De qualquer forma, são muito estudados aí na literatura.
e pode ser interessante para se verificar já para ajudar no monitoramento do clima espacial utilizando as tempestades de ruídos solares, uma vez que, como eu já falei, não existe até o momento a possibilidade de se verificar o índice DST ou semelhante, no caso CH, para se verificar as perturbações magnéticas. Então, esse é o contexto. Legal. Essa pergunta talvez ela esteja relacionada, essa resposta também, com o que o Rubens Salter, da CAB, perguntou, que é quantos eventos desse tipo já foram catalogados? Então, acho que isso foge um pouco aqui do foco da pesquisa, né? Porque isso daí seria mais uma análise aí estatística, que pode ser interessante mais no futuro da pesquisa, mas então já foge um pouco do escopo aqui, então não saberia responder, porque já foge um pouco aqui do escopo, porque talvez ele esteja relacionando a alguma coisa específica aqui da pesquisa aqui, mas eu não estou conseguindo captar. Depois eu posso conversar com ele, melhor para eu tirar as dúvidas com ele. Claro, sem problema. Se precisar, a gente pode deixar seu e-mail no chat também do YouTube. Tá bom. Uma outra pergunta foi feita pelo Adriano Almeida, que é aqui da CAP, e ele pergunta qual estratégia você utilizou para a definição da configuração dos experimentos, em especial para os hiperparâmetros das redes neurais. Os critérios. Então, no momento, né, eu até posso ir rapidamente aqui no slide para a parte aqui isso. Então, como pode-se ver, né, pelo menos neste modelo que foi adotado, né, lógico, será aprimorado o modelo, principalmente para adotar um modelo que se prevê em multipassos, porque no caso aqui foi utilizado o passo único, quer dizer, a partir de um valor do tempo t, prevê um valor no tempo t mais 1. Então, pelo menos neste modelo, não se gastou tempo para a tunagem dos hiperparâmetros, não foi necessário porque, pelo menos neste modelo, os resultados foram satisfatórios. Então, foram adotados essas configurações, os resultados ficaram satisfatórios e não foi necessário a tonagem de hiperparâmetros, porque os resultados foram satisfatórios. Então, foi adotado praticamente o algoritmo aqui do jeito que está mesmo do Brownlee, conforme essa fonte aqui. Praticamente não houve mudanças e então acho que eu consegui responder a pergunta. Já. Tá, legal. Então, para uma última pergunta feita pelo Valden Barbosa, do E4 Labs, ele pergunta: o mesmo potencial da rede Calisto poderia ser obtido por uma rede de SDR para a obtenção dessas séries temporais? Rede de SDR seria SD de dado e R? Isso. Eu não sei o que seria o SDR, eu não sei o que significa essa sigla. Talvez se ele já consegue responder, se ele já consegue falar o que é o SDR, que eu já poderia tentar responder a pergunta, que eu não estou captando o que seria o SDR. Se der tempo dele responder aí talvez eu possa. Mas enfim, eu não estou lembrando agora o que seria SDR. Mas qual que é a pergunta mesmo, para ver se eu consigo responder mesmo sem... A pergunta é: o mesmo potencial da rede Calisto poderia ser obtido por uma rede de SDR para a obtenção dessas séries temporais? Não vou conseguir responder mesmo, porque eu não sei o que seria SDR, desculpa. Depois, pode passar no meu e-mail, aí ele me manda e-mail para mim, eu tento responder por e-mail, que eu não estou... Pelo menos não estou lembrando agora. Talvez eu saiba o que é SDR, mas não estou lembrando agora. Claro, o que sem seria problemas. SDR. Beleza. Então, acho que não tem mais perguntas. Só esperar um tempinho. Me desculpa se eu passei um pouquinho do tempo aí, talvez eu acho que é permitido passar um pouco aí dos 10 até os 15, né, para pegar o tempo das perguntas, né, mas foi bem corrida mesmo, porque é muita informação mesmo, então sim, até perdi só um pouco porque eu tive que correr um pouco.
sem problema. Para complementar a pergunta, ele especifica que SDR é Software Defined Radio. Ah, tá. Software. Eu acho que teria que depois conversar com ele mesmo, porque não tô lembrando agora o que seria mesmo. Mas isso, Depois sem problema. Depois ele então, pode mandar um e-mail para mim, eu respondo para ele. Converso com beleza. ele. Certo, então, Marco, eu gostaria de agradecer a sua apresentação, bastante interessante. E agora a gente vai partir e continuar a nossa programação. Muito obrigado. Obrigado a todos. Então, agora, pessoal, nós vamos para a apresentação do Luiz Ricardo Arantes Filho, ele que possui mestrado na CAP e atualmente faz doutorado na CAP também. A apresentação dele é intitulada de GPA, Gradient Pattern Analysis as Feature Structure in Deep Learning Neural for Supernova Spectral Data. Então, Luiz, eu vou convidar você a abrir seu microfone e compartilhar a tela, e a palavra é sua. Olá a todos, obrigado pela apresentação, Felipe. Parabéns novamente pelo evento online do ACAP, é um prazer estar participando. Eu vou iniciar a minha apresentação. Eu acho que tem alguém que já está transmitindo, mas eu não consigo fazer o compartilhamento. Acho que agora você pode compartilhar. Acho que agora dá. Vamos lá. Vocês estão todos vendo a minha tela? Sim. Ok. Deixa eu iniciar a apresentação aqui. Então, boa tarde a todos. Eu vou apresentar o Deep GPA, Gradient Pattern Analysis as Picture Structure in Deep Neural Networks for Supernova Spectral Data. Eu sou o Luiz Ricardo, meus orientadores são o Lamartine e o Dr. Reinaldo. Eu começo com um resumo dessa apresentação, explicando os principais focos. Primeiro, uma contextualização sobre Machine Learning e Deep Learning. Depois, as 3 questões que fundamentam essa pesquisa, que são as seguintes: modelos de Deep Learning de redes neurais convolutivas são sempre bons extratores de características de dados. Essas técnicas elas podem aumentar o poder das redes neurais artificiais ou até mesmo redes neurais convolutivas. Existem algumas técnicas que podem fazer isso para ajudar na classificação. Existem técnicas que possam extrair características de maneira otimizada com um custo computacional reduzido. Eu vou explicar também um contexto sobre dados de supernova, propriamente o Deep GPA, que é a técnica que eu vou apresentar hoje, e algumas comparações. Bom, Machine Learning, métodos estatísticos, inteligência computacional e Deep Learning são metodologias utilizadas frequentemente no mundo acadêmico e no mundo empresarial. Nessa própria palestra, nós temos aplicações de diversos métodos de Machine Learning, principalmente ligados à computação aplicada, tem a ver com a missão do INPE, e são métodos que nos ajudam a resolver problemas de classificação e regressão de diversas complexidades. Modelos desse tipo, eles se comportam da seguinte maneira: existe uma definição da necessidade de um problema, é buscado uma arquitetura, uma solução, um algoritmo, uma arquitetura de dados, os dados são preparados, é feita uma análise exploratória desses dados, ou seja, para remover inconsistências, outliers. Esse modelo ele é fabricado, ou seja, é treinado, é validado depois, e depois implementado no final. Esse ciclo ele é recorrente, então, até que se atinja uma boa resposta, ele pode ser repetido diversas vezes. É assim que funciona esse tipo de método. Redes neurais convolutivas funcionam de uma maneira interessante. Seja uma entrada, como uma imagem, uma série de dados, essa entrada passa por uma extração de características, ou seja, um mapeamento de características, e depois uma amostragem desse mapeamento que é feito pela operação de convolução, e isso de maneira iterativa em determinado número de camadas. Existem redes com enorme quantidade de camadas, e é por isso que se instanciou o conceito de Deep Learning, ou seja, aprendizado profundo. Ao final desse tipo de modelo, ele encontra uma camada de rede neural clássica totalmente conectada, em que infere, dada uma entrada, a determinada saída, uma classe ou uma regressão. A primeira questão é
os modelos de redes convolutivas sempre vão gerar boas características. Eu acredito que se nós focarmos apenas no funcionamento desses métodos, ou seja, nos resultados que eles nos providenciam, isso não vai permitir com que a gente observe como que as características são extraídas e processadas e separadas. Então, eu busco nessa apresentação tentar um pouco abrir a caixa preta dos métodos de Deep Learning. As características de métodos de Machine Learning e Deep Learning, eles podem ser divididos como Handcrafted Features ou Deep Learning Features, que são, em Deep Learning Features, são características extraídas como método computacional de convolução, são extraídas automaticamente, enquanto Handcrafted Features são características extraídas pela análise estatística de algoritmos ou pela análise de especialistas no dado. Eu faço uma comparação nesse trabalho com o Deep Architecture for Supernova Identification, ou seja, a DANI, que é um classificador de supernovas, ou seja, o mesmo dado que eu vou explorar nessa pesquisa aqui, em que faz uma classificação de tipos de supernovas por meio de redes neurais convolutivas. Um contexto sobre supernovas são objetos de importância unânime na academia. Eles foram responsáveis pela detecção. O estudo desse objeto foi responsável pela detecção da expansão cósmica do universo e também na detecção de ondas gravitacionais, os quais nós temos 2 prêmios Nobel de 2011 na detecção da expansão acelerada e de 2017, o qual o próprio INPE também tem sua participação por meio do Dr. Odílio Aguiar e colaboradores. Bom, as supernovas se dividem em 2 categorias, supernovas de tipo 1A e supernovas de colapso de núcleo. São bem distintas o mecanismo de implosão desse tipo de objeto, né? E se espera que se encontre isso dentro dos dados. A homogeneidade da supernova 1A é importantíssima no cenário científico. Foi graças a essa homogeneidade que foi possível identificar distâncias astronômicas. Existe a homogeneidade que pode ser observada na curva de luz e também nos espectros. Apesar disso, em alguns espectros, uma faixa de dias específicas, existe um padrão, entretanto, muitas variações ocorrem dentro dessa base de dados. Então, não é 100% homogêneo, diria. Nesse caso, nós fizemos uma normalização, tanto nos sistemas DANI, como nessa abordagem de agora, que obedece os mesmos parâmetros, uma abordagem denominada dupla filtragem, que nada mais faz uma amostragem, uma interpolação desses dados, e faz uma dupla filtragem via filtro de Savitsky-Golay com os devidos parâmetros. Então, ele filtra uma vez, recolhe o sinal filtrado e filtra de novo. Com esse tipo de normalização dos dados, nós saímos dessas inconsistências mostradas nesse padrão, um padrão mais homogêneo nos dados espectrais. Então, isso nos ajuda nos modelos que a gente tem para classificar esse tipo de objeto. Bom, existem técnicas que podem ajudar na melhoria das redes CNN com das redes neurais artificiais? É o que nós vamos explorar. Veja, a DANI, ela obteve, juntamente com outros sistemas baseados em redes neurais artificiais e lógica fuzzy, a DANI teve uma precisão de 92% na classificação de dados de supernova 1A e supernova de colapso de núcleo. Apesar disso, ela teve 96% de acurácia, um bom desempenho, por meio de 22 camadas de redes de convolução de amostragem, em cima de dados totalmente desbalanceados. Então, eu tenho muito mais amostras de supernovas 1A do que amostras de colapso de núcleo. Mesmo assim, ela cai em precisão em comparação com outros métodos, principalmente por causa desse balanceamento dos dados que não é feito. São dados originais, se eu não me engano, são cerca de 15 mil amostras que nós utilizamos para fazer esse estudo. Sendo assim, eu apresento o Deep GPA, que é uma alternativa aos métodos de convolução para extração de características. GPA é uma técnica bem estudada aqui no INPE pelo professor Reinaldo, que propôs essa técnica. Temos o Rubens, o Marco, o Antônio, que também está trabalhando com isso. É uma técnica que permite a caracterização em amplitudes pequenas e largas e que podem ser representadas numa matriz de vetores. Essas flutuações elas são caracterizadas pelos vetores, né? Ou seja, G1, G2, G3, que verificam a simetria e simetria dos dados, por mais imperceptível que isso pode ser, que isso pode estar apresentado em uma série temporal numa imagem. Então, é um método que tem uma sensibilidade muito alta e é capaz de fazer essas caracterizações. Aqui são alguns cálculos para G1, G2, G3, eu não vou entrar muito em detalhe. Bom, esse aqui é a forma como são extraídas características, ou o GPA é utilizado em séries temporais. Ele faz uma divisão das séries temporais, executa os vetores gradiente
e os valores de G. Focando na nossa apresentação, todos os dados espectrais de supernovas eles são convertidos, são interpolados em 1024 pontos e convertidos em uma matriz de 32 por 32, cada espectro. Esses dados, então, essa conversão de matriz é feita por funções básicas do Python, e após isso o GPA é aplicado. Quando é aplicado, eles nos retornam uma classe de vetores simétricos e assimétricos para que a gente possa calcular os valores de G. Esses valores de G nos permitem extrair as características dos dados. Essas são as características extraídas daquela quantidade de dados que foi utilizada no sistema DANI. Então, veja bem, é possível observar que a entropia entre as supernovas do tipo 1A e do tipo 2, ela se divide as duas classes muito bem. Tá? E isso ocorre na natureza mesmo, já que o mecanismo de explosão das supernovas 1A é totalmente diferente da de colapso de núcleo, que ocorre em condições variadas em estrelas massivas. Tá? Então, esse método foi capaz de dividir corretamente supernova 1A das supernovas não 1A, o que é um grande passo importante para ajudar nos cálculos da expansão acelerada do universo. Bom, o DeepGPA nada mais é em que essa metodologia de extração de dados dos espectros, a conversão de matriz, a caracterização do espaço de vetores e a extração dos valores de G, eles são extraídos em camadas, em que, no final, existe uma camada de rede totalmente conectada. Nesse caso de 10, 25 e 25 neurônios, 3 camadas, em que a saída é supernova 1A e supernova colapso de núcleo. Essa mesma estrutura pode ser feita iterativamente por diversas camadas. Nesse caso, estou apresentando uma camada apenas de extração do DeepGPA. Então, se extrai primeiro para depois inserir no contexto de rede neural artificial. O que ocorre de forma similar nas redes convolutivas. Nós simplesmente substituímos a convolução pelo GPA. Handcrafted Features versus Deep Learning. À direita, nós temos à esquerda, né? Nós temos a DANI. Essas são as características extraídas da DANI antes que ela entrasse no modelo de rede totalmente conectada. Então, isso que ela conseguiu extrair de acordo com as iterações dos mesmos dados, e isso é o que o GPA consegue extrair. Então, dá para ver que a entropia nas características extraídas da DANI, por mais que ela tenha dado bom resultado, ela é muito grande aqui nesse caso. Ao contrário do GPA, conseguiu separar as duas classes corretamente. Outros algoritmos foram utilizados para explorar no decorrer do nosso estudo. Análise de componentes principais, também um método machine learning que extrai características dos dados. Veja que a entropia é muito forte nesses dados, os mesmos dados que a gente está utilizando aqui. O algoritmo K-means, ele busca alguns padrões dos espectros, mas também não é tão bem dividido assim os grupos que foram encontrados. O algoritmo DBScan também, da mesma maneira, encontram-se algumas semelhanças, mas isso não é verdade 100% das vezes. E algoritmos como RAN, que são Hierarchical Artificial Neural Networks, em que no espaço de 3 dimensões, as características extraídas dos dados de supernovas, elas se comportam de maneira com uma grande entropia também. Então, a última questão, esses técnicos podem ajudar a fazer isso a extrair características de maneira otimizada e com melhor qualidade. Sim, isso o DeepGPA conseguiu. Até na comparação de resultados, nós tivemos uma precisão e acurácia de 99%, em comparação com o modelo de rede neural convolutivo. Tá? Então, um método é bom e ele pode ser aplicado tanto em dados espectrais de supernovas, como até mesmo imagens. Algumas conclusões do que foi essa apresentação, que modelos de Deep Learning nem sempre podem executar uma extração boa de características, ainda mais em amostras de dados como essa, que são totalmente desbalanceadas. Então, tem cerca de 10 mil amostras de supernova 1A contra 3 mil amostras de supernova colapso de núcleo. Então, o sistema de rede neural convolutiva vai sentir influência nisso. Além do que, os dados de supernova 1A e de colapso de núcleo são complexos por si só, é a natureza deles. O GPA combinado com redes neurais, eles podem ser aplicados a séries de dados também, e permite que a gente observe essa qualidade na extração de features. Essa etapa permitiu discriminar corretamente as supernovas 1A de colapso de núcleo,
E a aplicação do GPA pode melhorar também a análise de redes neurais também, já que ele é aplicado a redes neurais totalmente conectadas. Bom, eu acredito que é isso. Obrigado a todos pela atenção, parabéns ao evento. Esse aqui é o meu e-mail, esse aqui é o ResearchGate. Logo mais o Deep GPA vai estar lá, então para quem quiser mais informações, basta acessar. Parabéns a todos do ORCAP. Luiz, muito obrigado pela apresentação. Excelente trabalho. Então, vou para algumas perguntas que o pessoal que está nos acompanhando fez. A primeira delas é do Adriano Almeida, da CAP. E ele pergunta exatamente o que você estava comentando agora no final, de como é feito o tratamento do desbalanceamento das classes ao aplicar os modelos de machine learning. Essa pergunta é muito interessante, porque quando eu apliquei o GPA, eu fiz de propósito, não balanceei dado nenhum. Então, a Dani não estava balanceada no momento que ela treinou os dados para chegar naquela resposta. Então, o Deep GPA tinha que fazer tinha que herdar esse desbalanceamento das amostras de dados, para verificar o quanto ele conseguia superar o problema que a Dani teve. E visto que ele não teve problema com esse desbalanceamento. Claro, a Dani já tem outras versões, no qual eu fiz um balanceamento de dados, que é o Random Oversampling, tá? Que o resultado saiu melhor, então ele perde um pouco daquela inconsistência na classificação. Deixa eu só colocar no slide aqui os resultados da Dani. Aqui. Ele vai melhor quando a gente balanceia isso aqui com dados artificiais, mas o Deep GPA não sofreu balanceamento, porque era para ver a performance dele, como ele ia se comportar em dados totalmente desbalanceados. Legal. Bacana. Certo. Então, além dessa pergunta, tem também a pergunta feita pelo Arthur Poli, da PPGCA, da UTFPR, onde ele primeiro parabeniza o excelente trabalho e diz que, além da maior acurácia obtida em relação a modelos com convoluções, pode esperar outras vantagens, como, por exemplo, o custo computacional? Exatamente. O custo computacional do Deep GPA ele é menor do que o da rede DANI, da rede convolutiva. Porque, além de não utilizar a convolução em si e ter poucas camadas, então, o Deep GPA ele utiliza cerca de 5 camadas de dados, a conversão de matrizes, o cálculo dos valores de G, e 1, 2, 3, 4 camadas totalmente conectadas. Então, são cerca de 4, 5 camadas. E não precisa de GPU para treinar esse modelo. É um modelo de rede neural simples com as features extraídas. Tá? Claro que é sempre bom ter uma boa máquina. A Dani, por sinal, ela consome bastante recurso computacional. Ela utiliza cerca de 22 camadas com convolução e amostragem. Então, o custo do Deep GPA é reduzido, sim. Ele é melhor, ele consegue uma vantagem em relação a isso. Bacana. Bem, temos também a pergunta da Andresa Serra, do IF Sul de Minas, em que ela pergunta se o GPA pode ser utilizado como entrada para outros algoritmos de Deep Learning após a extração das características. Sim, ele pode sim. Assim que as características são extraídas, ele pode entrar em qualquer tipo de modelo, seja de Deep Learning ou de Machine Learning, como um Support Vector Machine, ou até mesmo uma rede, tanto para imagens quanto para séries temporais. Né? Ele é bem versátil nesse ponto. Além de permitir que mais camadas de extração possam ser feitas. Nesse caso, é uma camada apenas. Podem haver mais camadas de extração para refinamento. Tá? Bacana. Por fim, nós temos aqui uma pergunta do Luan Ório, que é aqui da CapImp. Ele pergunta se essa técnica ela pode ser utilizada em séries temporais de rádio. Perfeitamente. Pode sim. Tanto séries temporais de rádio, séries temporais de flares solares, imagens, desde que também vale a pena verificar as necessidades do problema. Né? Se o dado necessita de um tratamento, como, por exemplo, a dupla filtragem, veja, a dupla filtragem reduziu muito das inconsistências dos dados brutos. Né? Então, vale a pena verificar essa etapa antes de aplicar o GPA também. Vale a pena também um comparativo, como um GPA se sai em dados brutos, sem tratamento. Tá? Bacana. E
para fechar, Luiz, eu tenho também uma pergunta sobre exatamente essa etapa da dupla filtragem. Existe alguma chance de essa dupla filtragem acabar descaracterizando essa série? Ou não sei se tem alguma forma de controlar isso, ou é só em ajustes manuais mesmo? Sim, a dupla filtragem ela surgiu como uma alternativa a encontrar vales e picos no sinal. Para supernovas, isso é muito importante, porque ela define onde estão os elementos que fazem a classificação, que é o silício, o enxofre, o hidrogênio e o hélio. Então, identificar cada pico e cada vale da supernova, vale real, linhas de absorção e de emissão, era o nosso objetivo. Então, a dupla filtragem, quando a gente aumentava a janela, a gente descaracterizava o sinal. Quando a gente diminuía, a gente não conseguia encontrar os picos e vales corretos. Então, tem um artigo, Dupla Filtragem de Dados, que a gente faz esse estudo e mostra que o sinal não perde a característica principal, o sinal encontra os vales e picos corretos, o sinal não muda a morfologia. Cerca de 99% como que eu posso dizer? 99% que ele consegue segurar as suas características originais. Ele é muito próximo do sinal original, só que ele é limpo, ele não tem ruído. Muitas vezes, em supernovas, o ruído é feito pelos instrumentos de coleta, como telescópio e radiotelescópio, e às vezes é a poeira da nuvem estelar que gera isso. Então, a dupla filtragem ela foi estudada para manter o sinal o mais próximo do original possível, reduzir inconsistência e permitir que encontrasse as linhas de absorção. Então, se alguém quiser utilizar, eu recomendo. Tá? Podem entrar em contato comigo, tem o artigo também na Revista Brasileira de Computação Aplicada. É só procurar dupla filtragem, que vocês vão achar lá no Google. Devia ter colocado a referência aqui, mas tudo bem. Então, dupla filtragem funciona assim, ela vai muito bem em manter o sinal limpo e mais próximo das características originais. Beleza, bacana. Muito obrigado pela resposta. Então, Luiz, eu gostaria de agradecer a sua apresentação, muito interessante. E agora a gente vai dar continuidade à programação. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então, pessoal, agora indo para a nossa última apresentação do dia nas sessões técnicas, a gente vai agora ver a apresentação do Marcos Lima Rodrigues, ele que é mestre em computação pelo INPE e atualmente aluno de doutorado também aqui da CAPIMP. E ele vai falar hoje sobre Automatic Detection of Center Pivots using Circular Route Transform, Balanced Random Forest and Land Use and Cover Data. Então, Marcos, eu convido você a abrir seu microfone, compartilhar a tela e a palavra é sua. Tá me ouvindo, Felipe? Sim, perfeitamente. A apresentação também tá clara? Sim, tá dando para ver certinho. Tá ok. Então, primeiramente, muito obrigado, né, pela introdução. Obrigado pela oportunidade de poder participar aqui do evento com vocês. Eu me chamo Marcos Rodrigues, sou aluno de doutorado do Programa de Computação Aplicada do INPE. Eu vou falar um pouco sobre o trabalho que foi desenvolvido juntamente com a orientação dos professores Dr. Thales Corsi e Dr. Gilberto Ribeiro de Queiroz. O trabalho, como o Felipe já disse, né, intitulado Automatic Detection of Center Pivots Using Circular Route Transform, Balanced Random Forest and Land Use Land Cover Data. Por que é importante mapear os pivôs de irrigação? O Brasil, atualmente com 8,2 milhões de hectares de área irrigada, está entre os 10 maiores países em termos de área de irrigação. Segundo a ANA, 50% do total de água disponível no país é utilizado para esse tipo de atividade. Então, e ainda existe, né, a perspectiva que até 2030, essa atividade da irrigação por pivôs deve alcançar o total de 27% das áreas efetivas de irrigação. Então, aumentando ainda mais a necessidade, né, do monitoramento e da quantificação dessas áreas para poder para que haja segurança hídrica, né, e um controle do consumo dos recursos hídricos no país.
O objetivo principal do trabalho, então, foi propor uma abordagem, né, um framework para identificação automática de pivôs em imagens de sensoramento remoto, utilizando principalmente técnicas de processamento digital de imagem de visão computacional para transformar de RUF para identificação de círculos, baseada no uso de índices de vegetação e também a informação de cobertura e uso da terra e o classificador Balanced Random Forest. À esquerda, a gente tem, então, uma imagem que ilustra uma estrutura de um pivô de irrigação. Então, o pivô de irrigação é uma estrutura formada por uma tubulação de canos galvanizados, né? Normalmente, essa estrutura tem o tamanho de 500 metros, mas essa medida pode variar. E ao longo dessa estrutura a gente tem os springers, então, que são os dispersores de água e de outros aditivos também agrícolas. Essa estrutura ela é fixa num ponto central, também conhecido como ponto de pivô, que serve tanto para ancorar a estrutura quanto para poder fazer a extração de água. À direita, a gente tem uma imagem, uma foto tirada a partir da Estação Internacional Espacial, quando estava passando sobre a Bahia, onde a gente pode observar como que a gente visualiza, então, esses círculos de pivôs a partir de um sensor em órbita. Basicamente, né, a transformada de RUF para identificação de círculos, proposta por Dudenhart em 72, ela diz que cada ponto, né, do espaço de imagem XY pode ser convertido para um círculo no espaço de parâmetros AB, e a intersecção desses círculos no espaço de parâmetro permite identificar tanto o centroide quanto o círculo no espaço de imagens. O problema é que quando a gente não conhece o raio do círculo que está sendo buscado, a gente precisa definir, então, uma estrutura tridimensional, que é um array acumulador, e nesse array a gente simula, então, a intersecção de superfícies cônicas, né? O número de intersecções delimita o número de votos, e o máximo de intersecção. Então, no caso, o problema agora para a busca dos círculos passa a ser a detecção de picos nessa matriz tridimensional de acumulação. O trabalho também utilizou os índices de vegetação NDVI e SAV, que são índices largamente utilizados para estimativa de produção, né, agrícola. O SAV ele é uma melhoria do NDVI porque ele inclui um fator de correção da resposta espectral do solo em áreas onde a vegetação não é tão densa. Em 2019, a ANA ela mapeou cerca de 30 polos de irrigação no país. Polo são áreas com grande concentração da atividade de irrigação. Algumas dessas áreas são caracterizadas principalmente por irrigação por pivô, que são esses polígonos em verde. A partir disso, então, a gente definiu nessas áreas principalmente 52 posições, né, órbita pontos do satélite Landsat 8, para que a gente pudesse fazer a identificação de pivôs nessas áreas. O trabalho ele foi baseado na hipótese que as áreas agrícolas elas apresentam uma dinâmica diferenciada da resposta da vegetação. Como assim? Áreas com vegetação ativa, ao longo do ano, ela não vai mudar tanto o valor do índice de vegetação. Ao contrário das áreas agrícolas, onde a gente tem, então, o plantio, né, o crescimento da vegetação e depois a colheita. Nesse momento da colheita, a gente vai ter essas áreas descobertas, né, de vegetação, e a resposta, então, estimada com esse índice de vegetação vai ser mínima. Então, a subtração do valor máximo ao longo de um ano pelo valor mínimo também anual permitiu identificar melhor áreas associadas à atividade agrícola em todas essas cenas. Nós utilizamos também no trabalho, né, a informação de uso e cobertura do solo gerado pelo projeto MapBiomas. O projeto MapBiomas é uma cooperação entre vários pesquisadores, cientistas, que realizam, então, um mapeamento anual do uso e cobertura do solo. A partir disso, a gente tem, então, uma série de classes de interesse
principalmente associada à agricultura, que a gente utilizou para filtrar, para delimitar uma máscara onde a gente queria fazer a identificação de pivôs. Áreas não associadas à atividade agrícola, a gente já eliminou de cara para poder facilitar, então, para diminuir o custo computacional do processamento dessas áreas. A gente utilizou também o mapa de pivôs gerado pela ANA, em parceria com a Embrapa. Eles, em 2017, eles identificaram um total de mais de 21 mil pivôs no Brasil todo. O mapa ele mostra, né, o número de pivôs por estado, e além da quantidade, esse mapa também ele traz as posições geográficas desses pivôs. Então a gente vê que a grande concentração de pivôs está mesmo nas áreas centro-oeste, sul e sudeste, né, principalmente. Esse é um fluxograma, então, da nossa abordagem, né? Então, basicamente, a gente tem o processamento das imagens do Landsat 8 para a geração do índice de vegetação NDVI SAV. A partir dessas imagens de amplitude do SAV, a gente aplica a transformada de Huff para a identificação de círculos candidatos a pivôs. Esses círculos, eles servem de base para a extração de várias estatísticas. Essas estatísticas, elas são baseadas na área delimitada por esses círculos, estatísticas relacionadas ao índice de vegetação, o tipo de uso e cobertura do solo e também da forma, né, dos objetos. Então, são estatísticas geométricas dos objetos presentes nessas áreas. Além disso, é gerado também um arquivo com a posição geográfica de cada um desses círculos para poder fazer a intersecção espacial com o mapa criado pela ANA. Essa intersecção espacial permite rotular toda essa informação estatística em pivô e não pivô, e essa informação rotulada, então, ela serviu para poder treinar o classificador, que é o Balanced Random Forest. E, por último, o classificador gera para nós a identificação de pivôs nas imagens de sensoramento remoto. Essa imagem, ela para ilustrar a identificação de círculos de pivôs transformada de Huff. Então, a gente tem uma imagem aqui em RGB verdadeira do Landsat, em 30 de maio de 2017, onde a gente tem em destaque aqui os círculos em laranja, são os pivôs mapeados pela ANA, e os círculos em azul são os pivôs identificados pela transformada de Huff. A partir disso, então, dessas áreas, são geradas várias informações estatísticas que é utilizada para treinar o classificador. Nós utilizamos o Balanced Random Forest porque ele possui internamente um método para poder balancear o número de amostras enquanto ele está gerando as árvores da floresta. Utilizamos também a técnica de Random Oversample, né, de upsampling, para poder balancear o conjunto de classificação. O nosso problema é caracterizado por um problema de classes desbalanceadas. A gente tem muito mais círculos candidatos não pivôs do que pivôs. Esses gráficos, né, de treinamentos, eles mostram, né, a melhoria com a técnica do upsampling. Então, à direita, a gente pode ver que usando a técnica do upsampling, o BRF ele alcançou uma acurácia maior, tanto no treinamento quanto na validação. A medida de eficiência, né, dos resultados foram estimadas com o recall. O recall basicamente nos diz quantos por cento dos pivôs existentes naquela imagem a gente conseguiu identificar com sucesso, utilizando a nossa abordagem. E o FAR é a taxa de falso alarme, o número de pivôs identificados por nós, mas que não corresponde realmente a pivôs. Esse é o resultado obtido para uma das cenas, né? É a cena da órbita ponto 22072. Nas imagens em destaque, a gente tem os pontos em azul, são os pivôs corretamente identificados pela nossa abordagem. E em laranja são pivôs mapeados pela ANA que a gente não conseguiu identificar corretamente. Em vermelho são os pivôs de falso alarme, que a gente identificou como pivô, mas que não corresponde realmente a pivôs. Nessa cena,
De 2.575 pivôs mapeados pela ANA, a gente conseguiu recuperar com sucesso aproximadamente 89% deles. A gente conseguiu quantificar e identificar a posição geográfica de cada um deles. Em termos globais, em todas as áreas, esse mapa ele mostra o recall para cada uma das cenas, onde a gente tem alguns com recall máximo de 100% e outros com recall baixo, abaixo de 20%. Nessa área, né, em todas essas áreas, a ANA mapeou 8.774 pivôs, dos quais a gente conseguiu recuperar com sucesso cerca de 84% deles. E a nossa taxa de falso alarme, nesse caso, foi de 1,6%. Concluindo, né, a gente pôde verificar que com o uso da amplitude do SAV e o dado de cobertura e uso do solo, a gente conseguiu diminuir drasticamente, né, o esforço de classificação em áreas não relacionadas a pivôs de irrigação, e que o classificador ele permitiu filtrar com sucesso muito, ou quase que a totalidade dos círculos candidatos a pivôs e que não correspondiam realmente a pivôs. Os círculos candidatos são identificados pelo CHT e o classificador ele filtra, então, esses círculos, identificando quais são realmente pivôs. E uma das coisas que a gente pretende fazer futuramente é utilizar, então, séries temporais de índice de vegetação para quantificar ciclos, né, de culturas nessas áreas. A gente acredita que a quantificação de ciclos de vida de culturas vai melhorar ainda mais os nossos resultados para a identificação dos pivôs. Então, essas foram as referências, né, utilizadas, e eu gostaria de agradecer a CAPES, né, pelo financiamento através do código 001 e ao INPE pelo apoio à pesquisa. Obrigado. Beleza, Marcos. Muito obrigado pela apresentação. Então, agora eu vou para as perguntas. A primeira delas foi feita pela Ana Lima, da UFRN, onde ela pergunta: você considerou a utilização de outros índices espectrais naqueles testes? Você pode repetir, Felipe, por favor? Desculpa. Ela pergunta se você considerou a utilização de outros índices espectrais. Então, a gente utilizou aqueles que são mais amplamente usados, né? Pela maioria da comunidade de estacionamento remoto. Então, são índices largamente utilizados. A gente adotou só esses dois mesmo como opção. Né? O NDVI é o mais utilizado de todos e o SAV, porque ele utiliza esse fator de correção da reflectância de solo. Bacana, beleza. Tem uma pergunta do Rubens Salter, da CAP. Ele pergunta por que algumas regiões têm menor recall. Está relacionado à vegetação? Eu não estou te ouvindo muito bem, Felipe. Desculpa, está dando para ouvir melhor agora? Não sei se... Está me ouvindo, alô? Agora sim, agora melhor. Beleza. Então, a segunda pergunta é do Rubens Salter, da CAP, e ele pergunta por que algumas regiões têm menor recall, se isso está relacionado com a vegetação. Sim. Na verdade, o recall baixo geralmente aconteceu em áreas com poucos pivôs. Então, pouca amostra de treinamento daquelas áreas não permitiu caracterizar muito bem as culturas, né, a dinâmica da irrigação naquelas áreas. Entendi. Bacana. Beleza. Então, eu acho que essas foram as questões. Então, eu gostaria, Marcos, de agradecer a sua apresentação, foi bastante interessante. E agora a gente parte para o encerramento do primeiro dia do WorkUp. Muito obrigado, Felipe. Beleza. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer, né, em nome de toda a organização do evento e também do INPE, a participação de todos no evento. Então, hoje foi um dia bastante produtivo, deu para ver e assistir bastante apresentações, ter bastante ideias. Então, a gente encerra o primeiro dia de evento do WorkUp e a gente começa amanhã, o segundo dia de evento, às 9h.
Então, a gente se vê lá, beleza? Então, até mais e tchau.